Olá pessoal, temos estudado nos últimos vídeos a campanha Em Defesa da Vida, que é uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira. Estudamos enfim, fizemos alguns vídeos sobre suicídio, aborto, a pena de morte, a questão do uso das drogas. E hoje nós, então, temos aí o último tema da campanha, que é a eutanásia de Ganão. Nós vamos novamente, né, como dos outros estudos, verificar os apontamentos da doutrina espírita, principalmente das obras básicas, sobretudo ali do Livro dos Espíritos. Ao final do vídeo fica uma questão para provocar a participação de vocês, participando aí com comentários ao vídeo a respeito das suas observações, opiniões a respeito da eutanásia. Para a abertura do nosso estudo, trazemos então a mensagem, um trecho, né, do livro Boa Nova, da psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Então, trazemos o seguinte trecho: o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Uma visão a respeito da condição em que nós encontramos, né, em que nos encontramos nesse processo evolutivo, né, na condição de espíritos reencarnantes em um mundo de expiações e provas. Né. Então, aquilo que muitas vezes se toma por perversidade, uma fragilidade do espírito humano, uma fragilidade nossa ainda por fraqueza, né, no momento em que nos deparamos com a necessidade de enfrentar as expiações, as provas que temos à frente. Sobre o tema da eutanásia, iniciamos nossa abordagem com a questão 953 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona aos espíritos: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? E os espíritos então respondem: é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento? Então, aqui nessa primeira questão, né, em que nós damos início a esse estudo da eutanásia, já surge um ponto, né, de ligação com a frase que nós abrimos, né, falando da fragilidade do espírito humano. Então, o que se coloca já na pergunta de Kardec, né, aos espíritos sobre o fim, né, inevitável, que seja horrível, né, não seria lícito, justo, né, abreviar o sofrimento? Então, Kardec já instiga na pergunta, né, aquilo que nos caracteriza já nesse momento, né, como os espíritos no mundo de provas e expiações, a nossa fragilidade diante do sofrimento, né, a nossa fraqueza no momento de enfrentar, né, as provas, as expiações necessárias ao processo reencarnatório. E os espíritos, né, colocam, né, que qualquer abreviação, né, seria uma falta contra a lei divina, né, porque será culpado aquele que não aguarda o termo que Deus marcou para a existência, ou seja, aquilo que foi estabelecido na lei divina para aquele processo reencarnatório. O indivíduo que busca essa abreviação necessariamente está descumprindo com a lei divina.
amealhando para si, né, débitos com esta mesma lei divina, que terá que resgatar em algum momento futuro, né? O que aparentemente seria abreviar, né, instantes de sofrimento, pode, na verdade, né, acabar se tornando, né, necessidade de resgates, né, e sofrimentos futuros que possam ser, né, mais dilatados e maiores. Então, aqueles instantes finais, né, do processo reencarnatório, né, de sofrimento, são momentos de resgate, de expiação para o espírito, né? E mesmo assim, né, os espíritos nos colocam, né, à prova o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Porque eles questionam, né? Quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, né? Então, é isso que se apresenta muitas vezes, né? Nas nossas consciências, no momento, né, de um resgate, né? De uma aprovação, de uma expiação, né? Imaginar que, né, chegado àquele dado ponto de dificuldade, de sofrimento, né, não há outra saída, né, que não o desencarne, né, e que de fato, né, como espíritos falidos, né, e inferiores, né, nós não temos, na verdade, a total consciência, né, do que será feito daquele momento de provação, de teste, de expiação, né? Quem de nós poderá dizer que até o último momento nós não possamos recobrar, né, uma condição que nos permita ainda, né, viver por mais algum tempo, né, onde nós possamos ter outras experiências, né, outros resgates, né, para só daí a algum tempo realmente vir a desencarnar, né? Então nós não temos consciência alguma de qual é o momento que o desencarne irá ocorrer. Então quem dirá, né, que nós temos condições de dizer que, né, é a hora derradeira, né? Então a eutanásia se aplica porque teríamos apenas alguns poucos momentos de vida. E mesmo esses poucos momentos de vida, né, eles têm um significado, têm uma razão de ser, estão no nosso programa reencarnatório, né, estão na lei, né, da vida, na lei da reencarnação, e não nos cabe qualquer tipo de abreviação como nos colocam os espíritos. Essas questões, né, que nós trazemos aqui, é bom relembrar, né, que fazem parte, né, dos livretos da FEB, da campanha em defesa da vida. Então, é importante lembrar que esses livretos em PDF, né, estão disponíveis no próprio site da Federação Espírita Brasileira, né, nos temas suicídio, aborto, eutanásia, pena de morte, né, tema das drogas, todos eles estão na campanha em defesa da vida, trazendo então esses pontos que nós estudamos nesses vídeos, certo? Na letra A, a questão anterior, Kardec continua a sua investigação. Concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada de alguns instantes. Então, Kardec questiona, né, esses momentos finais, né, em que a vida seria encurtada, então, em um período muito curto. E os espíritos reforçam, então, a posição relacionada à lei divina. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Então, qualquer, né, que seja a quantidade de tempo encurtado, né, é uma falta de resignação e uma falta contra a vontade do Criador, contra a lei divina, né? Então, resultando em resgates futuros. Novamente, né, abreviar pequenos instantes de sofrimento podem, né, vir a
criar, né, necessidade de resgates futuros que possam ser mais dilatadas, maiores do que aquela oportunidade de resgate em que se apresenta, né, alguns momentos ali para o espírito. Na letra B, Kardec, então, continua as suas questões. Quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Então, visto que, né, todas as ressalvas foram feitas e que mesmo assim o espírito venha, né, o indivíduo venha a cometer a eutanásia, quais seriam, né, as consequências? Então, os espíritos ali respondem, né, uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Então, na lei divina sempre haverá, né, a análise individual, né, do contexto, da circunstância, né, da forma, né, que aquele indivíduo foi levado a cometer aquele ato, né? Então, nenhuma situação, né, se apresenta da mesma forma para todos, né? E os resgates, portanto, né, são individuais também, de acordo com as características, circunstâncias, contextos em que a situação se deu, né? Então, por isso os espíritos respondem uma expiação proporcionada, de acordo com a proporção, né, da falta cometida. Uma das proporções que nós possamos imaginar aqui, né, seria o tempo relacionado, né, a aquilo que o espírito ainda haveria, né, de cumprir no seu processo reencarnatório, né? Então, obviamente, também proporcionado a isso e outras questões dentro da própria lei divina, né? A gravidade da falta, né, o quanto aquilo, né, aquela falta, aquela situação cometida, né, traria então de reflexo, né, não só para o indivíduo, mas para os envolvidos no processo. Em cada circunstância, né, cada contexto se apresenta de uma forma diferente e a expiação, portanto, vai ser proporcional ao contexto em que se deu para todos os envolvidos. Temos uma outra questão, então, que se apresenta. Deve algum pôr termo às provas do seu próximo quando possa, ou deve respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Então, na questão que se apresenta, né, Kardec coloca uma situação em que, né, seria então, né, aceitável, né, por ter umas provas, as dificuldades, né, que se apresentam a um indivíduo, isso seria aceitável frente à lei divina, né, ou a gente deve deixar que as coisas sigam o seu curso? Então, os espíritos reportam, né, que constantemente, né, colocam essa situação, né, como avessa, contrária àquilo que está na lei divina, reforçando que nós estamos aqui na Terra para cumprir com essa lei, né? Dada a nossa situação de reencarnantes no mundo de expiações e provas, não há outra alternativa, ou não existe um outro objetivo inicial que não cumprir, né, com as provas e as expiações que fazem parte do nosso processo evolutivo por sermos espíritos que reencarnam numa esfera desse patamar reencarnatório. Né? Não necessitássemos de sofrimento, já seríamos espíritos que teríamos superado, né, um mundo de expiações e provas e estaríamos reencarnando em mundos felizes, ditosos, mas não é o nosso caso.
Nós temos, né, débitos com a lei divina, né, situações que ferimos, né, a suscetibilidade, né, do nosso próximo, a vida, né, a moral, né, em reencarnações anteriores, e, portanto, né, permanecemos atrelados a esse mundo em função dessas faltas, em função da nossa falta de evolução moral, da nossa densidade, né, ainda ligada ao mundo de nível de expiações e provas. Tudo que nos sucede, ou seja, tudo aquilo que nos acontece, né, é em consequência dessas situações anteriores, né, das vivências anteriores. Né. Então não existe injustiça, né, e, portanto, não existe motivação, né, justificativa que nos permitiria, né, interromper um processo de resgate. Né. Então, o sofrimento tem uma justificativa, ele tem um porquê. Né. O sofrimento não é uma exceção, né, à lei divina, né. Ele está justamente nos proporcionando, na verdade, o resgate e o realinhamento, né, das nossas faltas anteriores, nos fazendo nos realinhar mediante a lei divina, resgatar os nossos débitos. Né? Então, nesse sentido, nós passamos a compreender, então, né, a importância, né, desse sofrimento. Né? Ele é proporcionado às nossas necessidades, ele é justificado pela necessidade de expiação de provas, né? Ele tem ligações, né? Ou está enraizado no nosso passado, e a oportunidade do sofrimento, então, é esse resgate. Né? Por termo, né, a esse resgate é retirar do espírito a possibilidade de dar um passo à frente no seu progresso, né, de resgatar os seus débitos. Né? É como se nós, né, contraíssemos, né, uma nova dívida, né, com juros acrescidos pela dívida não paga. Se apresenta uma outra questão. Né? Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos, sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-se alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? E aí os espíritos respondem: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Então, nós, na nossa visão acanhada, egoísta, né, vaidosa, né, nós, às vezes, temos a pretensão, né, de sabermos, né, mais do que Deus, né, sabermos mais do que a própria lei divina, né, e acharmos que temos o direito, né, de abreviar aqueles sofrimentos, né, porque na nossa acanhada capacidade, né, entendemos que seria injustificável, né, aquele sofrimento, aquelas angústias. E nós realmente não temos, né, a mínima capacidade de prejulgar os desígnios de Deus, do Criador, né, que através da sua lei, né, nos proporciona as situações em que nós nos encontramos em função dos resgates necessários, das expiações e provas necessárias. Então, os espíritos estão respondendo isso, né? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Né? Então, os espíritos questionam novamente o nosso orgulho, a nossa vaidade. Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Então, é uma outra situação, né? Como nós vamos saber, né, se o indivíduo pode chegar realmente àquela situação, né, muito difícil, né, aquela situação de dor e sofrimento mudar a sua mentalidade, a sua forma de ver as situações, as coisas, né,
e esse sofrimento proporcionar um realinhamento de valores, ideias, e o indivíduo retomar, né, sua vida, né, a saúde, e seguir um outro caminho diferente daquele que vinha seguindo. Ainda que haja chegado o último extremo, um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe seja suado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões. É um outro ponto, né? Que fustiga o nosso orgulho, egoísmo, vaidade, né? Aquele orgulho da ciência, da sabedoria, né? Que nós ainda, espíritos no mundo de expiações e provas, né? Nos acreditamos, né? Sabedores, detentores, né? De toda a ciência, de todo o conhecimento, né? Visto a evolução, né, que a ciência tem alcançado. Mas é uma ciência limitada, novamente, né, a espíritos, né, infelizes, sofredores, né, que estão no mundo de expiações e provas, né, e que muitas vezes, né, nos achamos, né, sábios, né, e às vezes alguns de nós, né, se veem, né, no interesse de sobrepor, inclusive, né, a própria existência de Deus, né, questionando, né, a lei divina, se antecipando as necessidades dos indivíduos frente a essa lei natural, né, abreviando então a vida e tomando a frente, né, retirando a possibilidade dos indivíduos de resgatarem, né, os seus sofrimentos, através do sofrimento, as suas dívidas anteriores. Então, a ciência não tem se enganado em suas previsões, muitas das vezes? Sim, né? Isso demonstra que nós não detemos todo o conhecimento, toda a sabedoria. Aquilo que em dado momento, né, é plenamente aceitável, né, por todos, como, né, a ciência, o conhecimento daquilo que é certo e correto, né, passadas, né, alguns anos ou década, né, se modifica, né? Era assim, já não é mais, né, não estava correto, né, descobriu, né, se avançou um pouco mais. Então, nesse sentido, nós não temos, né, toda a capacidade moral, né, nem toda a capacidade de sabedoria, né, para compreender e saber, né, da utilidade, né, do sofrimento e dos desígnios que Deus reserva para cada um de nós. Então, a eutanásia leva o sofredor, os familiares, o médico e os assistentes à falsa noção de piedade, de caridade e de amor. Então, aquilo que se entende, né, como abreviar o sofrimento, está se fazendo uma caridade, é um ato de amor, na verdade, né, é um ato que prolonga, né, o sofrimento, traz uma maior necessidade, né, de resgate, não só para aquele indivíduo, né, mas para todos os envolvidos, médicos, familiares e aqueles que estejam envolvidos de alguma forma, né, a dar assistência àquele ato. É importante entender que o sofrimento na vida, no final da vida, na Terra, seja pela doença incurável, seja pelo desgaste natural do corpo físico, é uma das formas de aproveitamento do espírito em contato com a matéria, resgatando faltas ou progredindo através do sacrifício. Então, o final da vida física, né, seja naturalmente, seja por doença incurável, né, traz ali um sofrimento momentâneo para o espírito, mas que guarda relação com o processo evolutivo de todos nós, né, resgatando faltas e progredindo através do sacrifício, né. Em mundos de provas e expiações como o nosso, muitas vezes a lei divina mede o resultado de uma encarnação através dessa prova final, na qual o espírito comprova pela paciência, pela resignação e pela fé o proveito de toda uma existência. Então, é o momento final da prova, né? Vamos imaginar que o indivíduo tenha, né, passado, né, alguns anos realizando um estudo, né, de uma determinada área, né,
se graduando em uma faculdade, vai se formar, está chegando ao final, vai fazer a prova final e no momento de fazer essa prova final, né, se lhe tira essa possibilidade. Não, a prova não farás, né, e não terás o direito, né, de receber o teu diploma. Né? Estás reprovado sumariamente, né, sem a chance de comprovar a tua capacidade. É isso, né, que significa o processo da eutanásia, né? Retirar do espírito essa possibilidade, né, de atestar ali pela paciência, resignação, pela fé, o proveito, né, que fez, o aprendizado que fez durante toda a existência. Então fica para a nossa reflexão, nossa participação nos comentários ao vídeo, né, a seguinte pergunta: a eutanásia é um bem nos casos da moléstia incurável? Então fica aí, né, uma questão para provocar, né? A gente espera a participação de vocês nos comentários ao vídeo. É uma questão, né, inicial para esse debate. Vocês podem trazer, né, outros pontos do tema da eutanásia que gostariam de comentar, de observar, de participar. Então fica livre, né, trazer aí as participações e comentários de vocês. Essa questão que fica, né, é uma provocação inicial. Vocês podem trazer outros pontos aí que acharem importantes sobre o tema da eutanásia aos comentários do nosso vídeo, para comentar aí, então, fomentar o debate, né, as participações de todos vocês. Tá? Desejo a todos bons estudos, paz e bem. Até o nosso próximo vídeo, o nosso próximo estudo. Fiquem com Deus.